Boa noite, igreja. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Tem um celular bonito aqui. Graças a Deus, estamos aqui nessa noite reunidos para louvar o nome do Senhor. Nosso irmão Rafael com a sua esposa acabaram de me mandar a foto de que o Pedro, seu filho, nasceu bem, graças a Deus. Em breve nós estaremos apresentando aqui na igreja. Deus abençoe Rafael, sua esposa e toda a família, em nome de Jesus. O Pedrinho também, mais um Pedrinho aí para o Ministério Infantil, né? Graças a Deus. Que bom, graças a Deus. E que bom que estamos aqui nessa noite reunidos também. Você que está em casa nos ouvindo, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Meu irmão, abra sua Bíblia comigo no texto do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 12. Primeiro Samuel, capítulo 12, texto histórico do Antigo Testamento, livro histórico que tem muitas lições importantes para nosso crescimento espiritual, para nossa renovação espiritual, na medida daquilo que o Senhor tem dispensado sobre a sua igreja. Mais uma vez eu quero lembrar aos irmãos, enquanto vocês estão abrindo suas Bíblias, que no próximo domingo nós temos a ceia do Senhor. E como nós sempre ensinamos, a ceia não é opcional. A ceia é uma ordenança. Fazei isso em memória de mim, disse o Senhor. Então nós convidamos e convocamos toda a igreja está domingo que vem aqui na ceia do Senhor, para junto nós celebrarmos a partir das 10 horas da manhã. E como já foi anunciado de manhã, nossas programações de domingos retornarão. Às 8 da manhã, a nossa oração, toda a igreja, nesse momento, reservado só para oração. Às 9 horas, a Escola Bíblica Dominical, nesse momento, somente para a Escola Bíblica Dominical. E depois, às 10 horas, no culto da celebração de toda a igreja reunida, e vamos celebrar a ceia. E aproveitando, no próximo domingo, onde a igreja vai estar para a ceia do Senhor, o pastor de vocês tem uma comunicação a dar para vocês, uma conversa que ele quer ter com a igreja, e também um tempo sobre interceder, que nós queremos convidar a igreja, coisas sobre intercessão, sobre atividade com nossas crianças. Então temos um recado importante, domingo que vem, eu espero você aqui, para que a gente possa ter comunhão na mesa do Senhor. 1 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 18, diz assim o texto da palavra do Senhor. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que nada valem nem pode livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar nessa noite juntos? Pai, nós estamos aqui como a sua igreja e oramos ao teu nome, em nome do teu Filho Jesus, clamando que o Senhor mais uma vez
Fale conosco pela Tua palavra. Manifeste o Teu poder e ensina-nos o Teu caminho. Nos renova e nos leva a uma vida de intercessão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos na estação intercessão. Temos falado sobre interceder, sobre orar, sobre ser uma igreja que se importa e uma igreja que ama. E uma igreja que ama e que se importa é uma igreja que ora pelo irmão. É uma igreja que abençoa. E nessa noite eu quero conversar com você sobre responsabilidade espiritual. Responsabilidade espiritual. O texto que nós acabamos de ler é o texto do profeta Samuel, desse profeta que foi eleito e escolhido por Deus desde a sua juventude, e ele serviu como um profeta e como um juiz de Israel durante muitos anos. Você bem sabe que nesse contexto histórico, Israel ainda não tinha rei. Israel só tinha profetas que serviam como juízes. Então você teve desde Moisés, um grande profeta, homens de Deus que eram levantados, e mulheres também, né? Como Débora e como tantas outras, Noemi foi uma grande mulher de Deus, Ruth, entre tantos outros juízes que julgavam em nome de Deus. E Israel, diferente das outras nações, eles não tinham um monarca, não tinham um rei. E no contexto histórico dessa situação, Israel começa a olhar para as outras nações e invejar aquilo que as outras nações tinham. Eles queriam viver aquilo que as outras nações viviam. E terrível coisa é a comparação, né, irmãos? Quantas coisas boas Deus tem para nós e quantas vezes ficamos frustrados por nos comparar demais ao outro, ao processo da vida do outro. E porque as outras nações tinham reis, eles também queriam. Mas Deus lembra aquela nação que Ele é rei, Ele é suficiente, Ele é autoridade para o seu povo. E o povo não precisava de um rei, porque tinha Deus e tinha o seu mensageiro, o seu profeta. Só que o povo insiste, e Samuel vai orar ao Senhor, porque Samuel tinha responsabilidade espiritual para com o povo. A figura de Samuel, ela servirá para mim e para você nessa noite, como a figura de homens e mulheres que precisam se responsabilizar pelas coisas de Deus. Porque Deus chama todos nós para ser profetas deles aonde nós estamos. Aonde nós chegamos, sejam no nosso trabalho ou na nossa rua, no nosso condomínio ou na nossa família, ali nós somos boca de Deus. Missionários do Senhor, autoridade espiritual. Eu e você temos responsabilidade espiritual aonde nós estamos. Todos nós temos responsabilidade, porque Jesus falou o que para a igreja? Assim como um Pai me enviou, eu vos envio a vós. Agora eu sopro o meu Espírito sobre vocês, e vocês vão por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Eu e você temos responsabilidade espiritual. E nós temos vivido em um tempo de tentação tão grande nos nossos corações, que a tentação é nós sermos responsáveis por muitas coisas, menos pela parte espiritual da nossa vida. Nós somos responsáveis pelos estudos dos nossos filhos, nós somos responsáveis por pagar as contas de casa, por criar uma boa carreira profissional, por querer fazer o mestrado, o doutorado e querer alcançar grandes posições. Nós sempre temos responsabilidade com aquilo que, aspas, nós chamamos das nossas coisas. Mas quando são as coisas de Deus, e eu tenho falado isso aqui durante a semana toda, desde quarta-feira, nós só damos uma ajudinha. Nós só damos o mínimo do nosso tempo. E nessa noite, Deus lembra a mim e a você que nós temos responsabilidade. Que Ele chama todos nós como Ele chamou o profeta Samuel. E para conversar sobre isso, eu quero conversar com você sobre 7 pontos da responsabilidade espiritual que Deus chama todos nós. O primeiro ponto sobre responsabilidade espiritual é que Samuel entende que a omissão espiritual é um pecado. Olha o que ele diz no versículo 23. Longe de mim pecar, deixando de orar por vós. A omissão de não orar por alguém é um pecado para Samuel.
Se eu não oro pela minha casa, se eu não consagro os meus negócios, eu estou pecando. Samuel, como um profeta e responsável, ele diz: se eu não oro por vocês, se eu não intercedo por vocês, eu peco diante do meu Deus. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E qual é o maior bem que podemos fazer pela vida de alguém, se não interceder? Se não orar pela vida de alguém, se não abençoar a vida do meu irmão. Por isso nós estamos na estação intercessão, no tempo em que nós convidamos e convocamos toda a igreja a um tempo de oração de uns pelos outros. Porque só intercede quem se importa. Só intercede quem se lembra. Muitas vezes eu me cobro disso, converso com a Elia, às vezes no final do culto, eu e a Abimael estamos ali cumprimentando o povo, e de repente passa um irmãozinho e fala assim: pastor, lembra de orar por isso, isso e isso? Você acha que eu lembro, irmãos? Final de culto, um monte de gente me cumprimentando, eu não vou lembrar. Só que depois a gente fica se cobrando e pedindo ao Senhor: Senhor, eu não lembro, mas Tu sabes do pedido de oração daquele irmão. Tu sabe o motivo, porque só intercede quem se importa, e só quem ama consegue se envolver com a necessidade do outro. Nós estamos na estação, qual é, irmãos? Nós estamos na estação interceder ou intercessão. Nós estamos em 3 meses falando de oração, e a negligência espiritual ou ministerial é um pecado. Nós temos que ter responsabilidade de interceder e abençoar, de clamar pelos nossos, de orar pelos nossos negócios, de orar pela nossa casa, de orar pela nossa vida, de orar pela nossa igreja. Nós não podemos ser negligentes, porque todos nós fomos enviados. Pastor, o senhor está falando de um profeta do Antigo Testamento. Eu não sou um profeta como no Antigo Testamento. Bem, o Espírito no Antigo Testamento era derramado em reis, profetas e sacerdotes. Quem é o rei, quem é o profeta e quem é o sacerdote no Novo Testamento? Jesus Cristo. E o que ele fez com a sua igreja? Ele soprou do seu Espírito sobre a sua igreja. Eis que nos últimos dias, diz o Senhor, declarou o profeta Joel, eis que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quem aqui é a habitação do Espírito Santo de Deus? Quem aqui é templo do Espírito Santo de Deus? Então você tem responsabilidade espiritual. Você precisa orar. Você precisa se posicionar. E nós vivemos num tempo de falta de posicionamento. Ou posicionamento por interesse, conveniência. Eu vou chegar perto do Rodrigo ali, porque o Rodrigo vai conseguir me promover, sabe? Arquiteto. Camarada dono de empresa de arquitetura, não vai ser pobre, né, gente? Disfarça naquela humildade dele ali. Né, Elvis? Tu que sabe da vida do Rodrigo, né? Você e Ingrid. Ingrid nem veio hoje. Eu vou ficar perto dele, porque eu vou me dar bem, né? Ó, Rodrigo, estou orando pela tua vida, hein, meu irmão? Conta comigo. Aí, aquele que a gente não tem nenhuma vantagem, a gente faz o quê? Meu irmão, eu queria que você orasse. Finge que nem está vendo, não é verdade? Rapidinho que eu estou ocupado. Fala rápido que eu estou com pressa. E aí a gente não pega responsabilidade com aquilo que não é conveniente para nós. Só que Samuel, ele entendeu que ele tinha uma responsabilidade espiritual sobre o povo. E ele falou: longe de mim pecar contra Deus, não intercedendo por vocês. Que possamos ser uma igreja de intercessores. Você pode dizer amém por isso? O segundo ponto que nós aprendemos aqui é que a rejeição do povo não anulou o chamado de Deus. Quem é que o povo estava rejeitando? Samuel. Nós não queremos um profeta, nós queremos um rei. E é muito interessante ver isso, porque em 1 Samuel, capítulo 8, nos versículos 6 e 7, Deus diz assim para Samuel: não foi a vocês que eles rejeitaram, mas foi a mim, versículo 7. Então o Senhor lhe respondeu: atenta a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, Samuel, mas foi a mim que rejeitaram como rei.
Olha só que interessante. Samuel estava se sentindo rejeitado pelo seu serviço, pela sua dedicação e o povo querendo um rei. E Deus falou assim: não, você está entendendo errado, Samuel. Quando eu escolho você e alguém te rejeita, estão rejeitando a mim. Você entendeu o mistério espiritual que tem aqui? Não pense você e eu que nós só temos que interceder e abençoar aqueles que nos abraçam. Vai ter gente que vai virar as costas, vai ter gente que não vai entender, vai ter gente que vai falar mal de você. Mas quem disse que a gente veio ser intercessor e que nós só vamos abençoar aqueles que gostam de nós? Samuel entendeu que a rejeição do povo não anulava o seu chamado diante de Deus. Em nome de Jesus, entenda algo para a tua vida nessa noite. Como nós falamos aqui de manhã sobre Judas e Jesus na última ceia. Nós não fomos chamados para ser aplaudidos pelos homens. Nós não fomos chamados para agradar a todos. Eu tenho um caderninho da liderança. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu tenho um caderninho que se chama Caderninho da Liderança. Ali eu anoto todos os aprendizados que eu recebo sobre liderança. E uma das primeiras coisas que eu anotei ali no caderninho da liderança, quando eu abro e leio lá, uma das primeiras sentenças está escrita assim, ó: liderar é a arte de desagradar. 370 membros na primeira igreja batista de Vista Alegre. Você acha que eu vou agradar todo mundo? E nem quero. Eu quero agradar primeiro ao Senhor que me chamou. Porque é impossível você agradar a todos os gostos. Afinal de contas, agora está tendo Fla-Flu. E vocês sabem para quem eu torço. Aqui, o André já está ficando indignado aqui na frente. É impossível agradar a todos. Meu irmão, e a coisa mais difícil... Não, eu ia falar da Elia aqui, mas não vou falando não. Eu vou defender os homens. Nós homens, irmãos, somos santos homens de Deus, tentando agradar nossas esposas todos os dias. E às vezes somos mal compreendidos. É ou não é verdade, meus irmãos? O que foi que você brigou comigo hoje, meu amor? Não sei, né? Deixa quieto, deixa pra lá. De vez em quando eu erro em casa, irmãos. É raro, mas acontece. Né, pastor Abimael? É raro, mas acontece sempre, não é verdade? Irmão, Samuel entendia que ele foi chamado para interceder, apesar de estar sendo rejeitado. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz assim: ainda que eu agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Paulo entendia que ele não poderia viver uma vida para agradar aos homens do mundo, aos homens que rejeitaram a Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, escute uma palavra para o seu coração. Talvez você seja rejeitado lá na sua empresa. Talvez na sua família, nos seus parentes, você esteja sendo rejeitado por amar a Deus, por amar a palavra, por caminhar perto de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Receba o renovo do Senhor no seu coração e lembre-se que acima de agradar a homens desse mundo, nós temos que agradar a nosso Deus, que morreu por nosso favor, que nos salvou e vai nos levar para morar no céu. Às vezes você não vai agradar, e eu estou falando no sentido de não agradar os homens desse mundo. Nós vamos desagradar, irmãos, mas nós temos que saber que aqueles que nos rejeitam, rejeitaram ao Senhor antes, e ainda assim, nós não podemos perder o princípio de interceder e abençoar até aqueles que viram as costas para nós. Porque, sabe por quê, meu irmão? Por que eu deveria fazer isso, pastor? Porque nós que fomos chamados, nós intercedemos por causa do Espírito que habita dentro de nós. Oh, glória ao Senhor. O terceiro ponto que nós estamos aprendendo nessa noite, sobre responsabilidade espiritual, é que a oração preserva a autoridade espiritual. A oração preserva a autoridade espiritual. Nos versículos 18 e 19, Samuel clama ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus envia chuvas e trovões.
Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e de autoridade espiritual? Volta para a oração. Autoridade espiritual não é sobre performance. Autoridade espiritual não é sobre aparência. Eu lembro que uma vez, eu estava num culto, eu era garoto, uns 12, 13 anos. A igreja tinha galeria, aquelas galerias laterais e aquela central. E jovem gosta de sentar na galeria, né, irmãos? Estava lá na galeria e dava para ver a nave do templo assim. E de repente uma pessoa bem próxima ao púlpito assim, começou a manifestar um outro espírito. O que acontece? Quando acontece isso, irmãos? Abre aquele clarão e volta, né? Eu lembro que tinha um pastor bem idoso, pastor Matias. Ele desceu do púlpito como se nada tivesse acontecendo. Chegou perto da pessoa, botou a mão na cabeça da pessoa, gentilmente, orou por ela 2 segundos, e a pessoa sentou no banco, como se nada tivesse acontecendo. Não precisou, em nome de Jesus, roda. Nem precisou entrevistar, né, irmãos? Qual é o seu endereço? Qual é o seu setor do inferno? De onde você vem? O que você está fazendo com ela? Fazendo bebida alcoólica? Não precisava de nada disso, né, irmãos? Porque a autoridade espiritual não é sobre performance. A autoridade espiritual é sobre se responsabilizar em ser um intercessor, um homem e uma mulher de oração. Numa outra vez eu estava numa vigília, uma vigília de jovens, a igreja cheia, daqui a pouco levanta alguém no meio da igreja e começa a fazer um monte de gesto assim, ó. Cortava o vento assim, ó, fazendo um gesto. E a igreja toda começou a olhar aquela coisa, né? No meio da palavra, alguém levanta e começa a ficar fazendo corte assim, ó. Aí todo mundo olhando para aquilo que estava acontecendo. Um outro pastor desceu do púlpito, como se nada tivesse acontecendo. Falou assim, meu irmão, em nome de Jesus, se assenta e se acalma. A pessoa, sentou e nada aconteceu. Porque a gente pensa que a autoridade espiritual é sobre grandes performances. A autoridade espiritual é sobre fazer grandes coisas. A autoridade espiritual é sobre rodar de um lado para o outro no púlpito. Não, a autoridade espiritual é ter uma vida de oração. E ter uma vida de oração é fazer o que Jesus nos ensinou. Ora em secreto que o teu Pai te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quer ver uma pessoa cheia de Deus? É uma pessoa que gosta de orar quando ninguém está olhando. É uma pessoa que busca o Senhor. Nós estamos motivando a igreja em nome de Jesus. Leia a palavra, leia o Novo Testamento. Tenha compromisso de ler a Bíblia todos os dias. Meu irmão, você quer ter autoridade espiritual? Faça um devocional. Tenha tempo para Deus. Tenha tempo para ler a palavra. Tenha tempo para orar. Tire períodos de jejum e Deus vai encher a tua casa e a tua vida do poder do Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso? A gente sempre ensina no púlpito dessa igreja esse negócio de ter medo do diabo. Esse negócio de fizeram uma feitiçaria para mim, pastor, e bate 3 vezes na madeira, e se benze 5 vezes. Que negócio é esse de crente ter medo do inferno? Em nome de Jesus, ore ao Senhor, busque autoridade espiritual, e o Senhor vai encher a tua vida. Oh, glória a Deus. Tenha responsabilidade, meu irmão. Tem responsabilidade espiritual. Não, eu vou lá, pastor, toda quinta, às 8:30 da manhã, na sala, perto de onde o pastor Abimael trabalha, lá no Shopping Carioca, no office. Você passa pelo pastor Abimael e ele tem um óleo ungido lá. Toda quinta, às 8:30 da manhã, pastor Abimael faz um corredor de óleo ungido, não é verdade, pastor? Para que isso, meu irmão? Em nome de Jesus. Você quer ser cheio do Espírito Santo, quer receber a cura? Tranca teu quarto, tranca teu banheiro, ajoelha e fala assim, Senhor, enche a minha vida. Senhor, enche a minha casa. Em nome de Jesus. Eu dou testemunho aqui porque a Bíblia fala porque o pastor tem que ser exemplo, né? Primeira coisa que nós fizemos quando pegamos a chave da nossa casa, eu sempre dou esse testemunho aqui, nós entramos na nossa casa, ajoelhamos no meio da casa e falamos, Senhor, essa casa é sua. Nós não aceitamos nenhum espírito contrário aqui. E quando passa um vulto na janela, eu falo, aqui tu sabe que tu não entra, né? Estou brincando, nunca vi vulto na porta na janela, não.
Já pensou, gente? Pô, vendo vulto? Não quero ver vulto não, gente. Tem gente que quer, né, ver demônio. Pastor, vi um demônio. Eu não quero ver nada. Estou bem, deixa quieto. Eu quero ler a Bíblia. Já vejo muito Senhor dos Anéis, já vejo muita coisa assim. Deixa quieto, eu vou falar besteira. Vamos lá, próximo ponto. Quarto ponto, meu irmão. Samuel, preste atenção nisso, sobre responsabilidade espiritual. Samuel não terceirizava a sua responsabilidade espiritual. Ele não disse para outros orarem. Ele disse, quanto a mim, eu vou orar. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, olha aqui para mim. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 diz assim: procurei entre eles um homem que se colocasse ou que se pusesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Sabe qual é o contexto dessa passagem? Deus viu o pecado do povo e quis destruir. E Deus falou assim, se houver um homem que se santifique, que se coloque na brecha entre eu e o povo, eu não destruirei o povo. Deus falou, se tiver um homem que se santifique, se tiver um homem que me busque, se tiver um homem que interceda, eu não destruirei a cidade. Deus está buscando homens e mulheres de oração. Deus está buscando contar conosco. Ah, pastor, então prova isso. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu pergunto para mim e para você nessa noite, onde estão as mulheres e os homens de oração aqui em Vista Alegre? Deus pode contar com você nessa noite? Você pode dizer amém, irmãos? Oh, glória a Deus! Com quem Deus pode contar? Samuel, sobre a responsabilidade espiritual, 4 pontos, ele não terceirizava a sua responsabilidade. Ele não colocava a responsabilidade sobre o outro. E a terceirização de responsabilidade é um mal que ronda o coração do homem desde o Éden. Foi a mulher que tu me deste. Não, não fui eu. Foi ela. Ninguém mais quer se responsabilizar. É por isso que nós temos uma geração com falta de paternidade, porque há homens que sentem prazer no sexo, mas na hora que a criança nasce, eles vão embora de casa e deixam a mulher com a criança. Falta de responsabilidade. Sabe por que que nessa geração nós temos um grande mal de falta de masculinidade, de falta de paternidade, porque falta responsabilidade. Nós lidamos com homens meninos, homens que não querem ter responsabilidade de adulto, que não querem se colocar na brecha. Você quer ver uma sociedade forte? É uma sociedade com homens fortes. Mas nós pensamos que uma sociedade com homens fortes é sobre ter grandes músculos, é sobre ter o shape. E nada contra quem tem um grande shape. Não é verdade, irmão? Nada contra quem vai à academia. Inclusive, minha esposa anda me cobrando muito, mas eu tenho falado com ela que o tempo virá e não tardará. Você vê, João, você está aí, mas não está escondido. Eu vejo João e falo, olha só, um homem shapeado, não é verdade? Um homem pronto, não é verdade, João? Até o João já fez modelo de exercício, me mandou o link. Usei 2 dias, depois não entrei mais. Ore por mim, João. E nada contra você malhar. Mas nós precisamos de homens com responsabilidade. Homem que... E é muito interessante que na igreja, normalmente a igreja, ela é sustentada e elevada por mulheres. Você observou isso? O culto sempre tem mais mulheres, a oração sempre tem mais mulheres. Vem aqui 8 horas da manhã para você ver. É mulherada e pastor Abimael, meu irmão. Né, pastor Abimael? Não, o irmão Pedro também vem. A mulher, ela sempre se coloca na brecha. E não é à toa que elas estão tomando as posições no mercado de trabalho, irmãos. Eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos numa empresa a nível nacional, uma empresa grande. Não vou falar
o nome por questão de ética, está filmando, mas os cargos de chefia eram todos de mulheres, irmãos. Vice-presidente, diretoria, gerente, supervisora, todas mulheres. As mulheres estão estudando, se promovendo, se colocando, e os homens estão vendo o Fla-Flu. Nada contra quem gosta de futebol, mas tem o seu lugar, tem o seu limite, não é verdade? A gente está vendo o carro da história passar. Irmãos, a coisa virou para vocês, né, meus irmãos? Deus chama não só homens, mas homens e mulheres a não terceirizar a sua responsabilidade. Sabe por que eu estou falando de homens? Porque a responsabilidade foi com Adão, não foi com Eva. Adão, o que você fez? Porque eu falei com você. Não foi a mulher que tu... Foi com você que eu falei. Homens frouxos são homens que deixam as suas famílias vulneráveis. Irmãs que estão me ouvindo aqui, vocês querem ou não querem homens responsáveis? Amém ou não amém, mulheres? Uma geração de meninas solteiras. Cadê esses homens, meu Deus do céu? O que está acontecendo, Rodrigo? Os caras com 30 e poucos anos na cara, não quer casar. O que está acontecendo, pastor Abimael? Vamos fazer a oração do desencalhamento total com esses homens? Meu Deus do céu. Eu estou brincando, tá, irmãos? Mas essa brincadeira tem a ver com o lugar da responsabilidade do profeta na casa. É por isso que eu estou falando sobre o homem. Mas as mulheres também são convidadas e responsabilizadas na responsabilidade espiritual. Mulher, você está orando pelo seu marido e pela sua casa? Eu vou pegar um pouquinho pesado aqui, segura na cadeira aí. A quantidade das suas palavras de reclamação são a quantidade das suas palavras de oração? Ame o seu pastor depois disso. A quantidade que você reclama é a quantidade que você ora. Deus nos chama à intercessão. Se você orar por esse homem, se você orar por esses filhos, eles serão uma bênção na tua vida. Creia nessa palavra no nome de Jesus. Creia nessa palavra. Não terceirize a sua responsabilidade espiritual. Lá em casa, gente, deixa eu contar um segredo para vocês que vocês não sabem disso. Lá em casa nós somos seres humanos igual a vocês. Incrível isso, né? Nós somos iguais a vocês. E de vez em quando a gente tem as nossas conversas, a gente fala como a gente acostuma a reclamar, não é verdade? Estava um calor, meu Deus do céu. O que estava acontecendo no Rio de Janeiro? A gente não parava de reclamar. Ah, esse ar-condicionado vai vir caro. Ah, essa conta da luz. Ah, não sei o quê. De repente, uma semana de chuva. Na sexta-feira, aquele friozinho bom. Glória a Deus, filminho. Aquelas coisas leves, né, Felipe? Glória ao Senhor. Aquela chuva boa. Daqui a pouco a gente, não para de chover. Meu Deus. Mas por que a gente reclama tanto? Por que se tornou normal reclamar? Deus nos chama a não terceirizar responsabilidades, mas interceder e abençoar. Você pode dizer amém por isso? Ponto 5, para avançar. A oração caminha junto com o ensino. Olha só que interessante. No final do texto, do versículo 23, ele diz assim: longe de mim esteja de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Olha o que o texto está dizendo. A oração e o ensino andam lado a lado. Querem ensinar aos seus filhos a ser bons cristãos? Querem dar testemunho nessa sociedade? Ore e interceda em todo tempo, que a oração também é um ensino. A oração é um jeito de testemunhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, os apóstolos disseram assim: nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. A oração e o ensino devem andar lado a lado.
Nós podemos correr a tentação, irmãos. Olha aqui para mim, não se distraia. Nós podemos correr a tentação de ser uma igreja muito dada ao ensino, muito dedicada à leitura da palavra, muito dedicada à teologia e não ter uma vida de consagração e de oração. A vida do crente é sustentada nas duas pernas da oração e do ensino da palavra. O caminhar do crente, o desenvolvimento da caminhada do cristão é oração e palavra, oração e busca pela palavra do Senhor. Nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida. Isso é até interessante que Deus está falando sobre renovação, sabe, Elvis? Elvis, que é um homem antigo na denominação batista. Não é verdade, meu irmão? Bom te ver aqui, tá? Eu amo a tua vida, Elvis. Que bom que você está aqui, essa igreja te ama. Saiba disso. E bom ver teus amigos aqui com você também. Tem mais um que chegou aí. Cadê o? Da JBC, que chegou agora no final. Qual o nome dele? O Lucas, né? Ah, tá. Bom te ver aqui também, meu irmão. Seja bem-vindo. Já pede carta. Elvis, você que é um cara antigo, desde Jubanque, desde Rubi, adolescente batista leopoldinense. Olha, eu fiz parte da Rubi também, né? Eu não era adolescente, mas depois de velho fui da Rubi também. O Elvis me convidou. Eu falei, valendo. Por que não, né? Nós somos uma denominação tradicionalmente conhecidos como uma tradição do ensino. Uma denominação dedicada ao ensino. Mas não pode faltar no nosso coração a oração, irmãos. E é muito interessante que essa semana nós tivemos a Semana Batista, a Assembleia da Convenção Nacional, e a denominação está vivendo uma renovação, não é verdade? Nosso presidente hoje é um pastor de 31 anos de idade. Um homem de Deus, a gente já vem acompanhando ele um tempo na internet. Um homem de Deus, um pastor de igreja no Espírito Santo, hoje presidente da nossa Convenção Nacional, 31 anos de idade. Eu não estou falando que com isso os mais antigos são rejeitados, eu estou falando que isso é uma mentalidade de renovação na denominação. Até a MCM mudou de nome agora é Mulheres Batistas. Mudou o logo também, né, Alana? Tá vendo que não sou só eu o doido que muda as coisas, né? Glória a Deus por isso. Eu mudo as coisas, mas a convenção também, graças a Deus. Porque é preciso se renovar. É preciso se atualizar. Lembra o que eu falei lá no Ano Novo? Não adianta falar farmácia com PH. A gente precisa responder a pergunta para hoje. E eu louvo a Deus que a denominação tem visto isso, né? Tem se atualizado, tem buscado se renovar a mente. Eu glorifico ao Senhor por isso. Isso é muito bom, meus irmãos. E nós também precisamos entender isso e nos renovar sempre e nos responsabilizar a oração, de tal forma que nós somos uma denominação do ensino, sim, mas somos também uma igreja de oração. Houve um tempo onde orar e jejuar é coisa de pentecostal. Nós somos a igreja do ensino, do intelecto, não. Nós somos a igreja da oração e do ensino. Nós somos a igreja que se aprofunda no conhecimento da palavra, mas levanta a mão e dá glória a Deus e se enche do Espírito Santo. Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. O Samuel, ele entendia isso. Olha, eu vou orar e vou ensinar a vocês. A oração e o ensino não matam um ao outro. Houve um tempo em que se dizia, olha, a letra mata, não estuda muito não, que você vai perder o espírito, que você vai perder a unção. Paulo nunca disse isso. Paulo disse que a letra mata porque era a letra do Antigo Testamento, mas o Espírito do Evangelho, esse vivifica. A igreja de Deus é lugar de vida, é lugar de alegria, é lugar de comunhão, é lugar de abraço, é lugar de glória a Deus. Também é lugar de silêncio, na hora da palavra. É lugar de contrição, na hora da oração. É lugar de reflexão, na meditação da palavra. Mas é o lugar onde o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de agir. Oh, glória a Deus, você pode dar um glória a Deus aí nessa noite? Graças a Deus por isso. Bendita a liberdade do Espírito Santo de Deus no nosso meio. A oração e o ensino andam lado a lado. Ser uma pessoa de oração é ser uma pessoa que ensina. Ponto 6 para avançar.
Samuel ora pelo povo, mesmo sabendo que eles escolheriam consequências das suas escolhas. Eu oro por alguém, mesmo sabendo que ele é responsável pelas suas escolhas. Vou repetir. Eu oro por alguém, 6º ponto, mesmo sabendo que aquela pessoa é responsável pelas suas escolhas. Responsabilidade espiritual não é escolher pelo outro. Responsabilidade espiritual não é não dar liberdade de escolha para o outro. Deus nos deu a liberdade de escolha. Até para os mais calvinistas no nosso meio, mais tradicionais aí no nosso meio, até no Éden houve escolha, né? Até os calvinistas dizem isso. Houve um livre-arbítrio que foi no Éden. O que foi? Escolheu comer da árvore. Interceder, irmãos, é entender que por aquele que eu oro, ele também precisa ter responsabilidade espiritual. E entender que ele vai sofrer as consequências das suas próprias escolhas. E é difícil falar isso para pais e mães, não é verdade, irmãos? É difícil ser um pai, uma mãe e pensar assim, eu oro, mas quem faz a escolha é ele. O Pedro ainda é uma criança muito pequena, mas ele já nos ensina isso. Porque ele está na fase da insistência, está entrando na adolescência infantil, né? A fase de insistir, de querer as coisas dele, de jogar. Esses dias ele pegou o brinquedo dele e jogou da varanda lá embaixo, assim, ó. Aí olhou para a minha cara, eu falei, vai ficar lá embaixo, eu vou pegar. Alguma criança pegou e levou, ele perdeu o brinquedo. Ele tem que aprender, não é verdade? Que foi a escolha dele. Ele entendeu? Não, mas eu... Samuel, ele intercedeu por eles, mesmo sabendo que eles não estavam escutando. Presta atenção aqui em mim. Às vezes você vai orar por pessoas, vai aconselhar pessoas que não vão te entender ou que vão rejeitar a tua palavra. Às vezes você vai orar e interceder por pessoas que não vão compreender aquilo que você está fazendo. Mas deixe, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. O seu e o meu papel é interceder, é abençoar. A escolha do outro é a consequência do outro. Pastor, mas se eu tivesse orado mais? Pastor, mas se eu tivesse feito diferente? Pastor, mas se eu tivesse agido diferente? Meu irmão, ore e saiba que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. A coisa mais poderosa que o crente tem em suas mãos é a oração. Você crê nisso, meu irmão? É a coisa mais poderosa a interceder. Nós precisamos ser uma igreja de oração. Nós precisamos ter responsabilidade espiritual. Meu irmão, e a vida do pastor? Pastor Abimael está ali, sabe o que eu estou falando? A vida do pastor é entender que a nossa responsabilidade é limitada. Que cada um vai fazer a sua escolha. É ou não é, pastor Abimael? Nós aconselhamos, orientamos. Líderes que estão aqui sabem o que eu estou falando também? Líderes que estão aqui, você aconselha, você orienta, você visita, mas no final a escolha da pessoa é da pessoa. O Samuel, ele não se sentia depreciado por isso. Não, eu sou um profeta de meia tigela, sabe? Eu sou um profeta fraquinho, pouca gente me escuta. Não, não é sobre quem vai seguir você, é sobre a sua responsabilidade espiritual diante de Deus. Continue intercedendo. Você pode dizer amém nessa noite? Lamentações capítulo 3, do versículo 31 ao 33, Jeremias está lamentando por Jerusalém, e Jeremias faz uma oração assim: Senhor, não os rejeite para sempre. Até está o versículo 31 agora aí, porque o Senhor não os desprezará para sempre. Talvez você esteja aqui nessa noite, orando pela sua família. Talvez você esteja me ouvindo online, orando pelo seu marido, pelo seu casamento. Não ceda na oração. Não desista de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher todo o bem que você tem plantado. Se responsabilize, meu irmão. Vai para o joelho, vai para a batalha espiritual. Não abre mão do teu lugar, não. Ah, pastor,
Mas eu sou muito fraquinho, sabe? Eu sou iletrado, eu sou limitado. Existe gente melhor que eu, mais bonita do que eu. Não, não. Deus chama você nessa noite. Deus chama a mim e a você nessa noite, do nosso jeito, nas nossas características, no nosso temperamento. Meu irmão, você já parou para estudar e ver os 12 que Jesus escolheu? Jesus fundou uma igreja com 12 camaradas que só Jesus na causa, né, meu irmão? Só Jesus na causa. O Pedro parecia que nunca entendia, que não entrava na cabeça do camarada. Nunca entendia. O Felipe anda 3 anos com Jesus e fala, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vira para ele e fala, o que eu estou fazendo aqui 3 anos com vocês? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu imagino Jesus de vez em quando irritado, irmão. Eu imagino Jesus de vez em quando só um pouco irritado. E olha que ele era manso e humilde de coração, hein? Quando ele morre e ressuscita, o que os camaradas falam para ele em Atos dos Apóstolos? É agora que você vai fundar o reino? Meu Deus, vocês não entenderam ainda? E foram com 12 homens, limitados, iletrados, com seus preconceitos, com seus traumas, que Jesus fundou o seu reino e a sua igreja aqui na terra. E essa mensagem chegou até a mim e a você. Então Deus pode usar a sua vida, meu irmão. Se responsabilize, se coloque na brecha e Deus vai te usar com autoridade. Você pode dizer amém? Felipe, depois dessa noite não vai faltar músico nessa igreja. Marilza, depois dessa noite não vai faltar professor de EBD nessa igreja. Liderança da igreja, depois dessa noite não vai faltar um que não se responsabilize. Você sabia que existe um dado que diz que toda a igreja, de 20 a 30% de pessoas trabalham para 70% ou 80% das outras pessoas? Isso é um estudo comprovado, que nas igrejas, 20 a 30% dos membros trabalham para os outros 70 e 80% que não fazem nada. Só que esse dado não é de vista alegre, porque aqui tem responsabilidade espiritual. Você pode dizer amém? Diminuiu o amém agora, não é verdade? Oh, meu Deus. É tempo de interceder, é tempo de renovar a mente, é tempo de se envolver com a obra, é tempo de ter responsabilidade. Você pode dizer amém ou não amém, igreja? Oh, glória a Deus. Uma coisa que eu sempre vou ensinar do púlpito dessa igreja, e vou ensinar a minha vida toda. Sempre que você olhar e você ver uma coisa errada, Deus está chamando você para consertar aquilo. Pastor, eu olho aqui para a igreja e eu não gosto daquele jarro verde. Eu acho que não orna. O cinza e o verde, então você vai ser a líder da ornamentação agora. Oh, glória a Deus. Que aí você vai ornar. Deus não chamou ninguém para ser palpiteiro. Oh, glória a Deus. Deus não chamou ninguém para ser avaliador de cultos. Deus chamou todo mundo para ser servo, para ser missionário, para ter responsabilidade. Tenha responsabilidade espiritual. E o 7º e último ponto. A intimidade com Deus gera fidelidade ao povo. A intimidade com Deus, ouça isso. A intimidade com Deus gera fidelidade ao povo. Quando Samuel ora ao Senhor, trovões, raios, o povo diz no versículo 19, ora ao Senhor, olha só que interessante, coloca o 19 para a gente, por gentileza, 12, 19. E todo o povo disse a Samuel, olha só que interessante, André, se responsabiliza pelo teclado. Estou brincando, tá? Fica triste comigo não. Pede carta não. 1 Samuel 12, 19, olha só o que o texto está dizendo. Todo o povo disse ao Samuel, olha só, Rodrigo, eu sempre falo aqui, o texto fala nos detalhes. Vocês perceberam uma coisa ali no texto? Olha só, ora ao Senhor teu Deus. Não era o Deus deles. Olha o detalhe que o texto está falando, irmãos. Ora ao Senhor teu Deus. Eles não tinham responsabilidade espiritual. Eles não tinham intimidade com Deus. Quem é que tinha intimidade com Deus? O profeta. E o povo assume isso nas suas palavras. Ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos,
pois todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir a um rei. Esse povo não tinha intimidade com Deus, mas a intimidade de Samuel com Deus fez o povo reconhecer essa fidelidade, reconhecer esse lugar onde Deus se comunica, onde Deus atende. Eles não tinham essa responsabilidade. Ora Deus por nós, ora o teu Deus por nós. Não, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Israel. Ele não é o Deus de Samuel somente. A responsabilidade espiritual não é do pastor Davidson somente. A responsabilidade é da igreja do Senhor. Afinal de contas, nós não somos romanos, não é verdade? A igreja de Roma que diz que o sacerdote fica na mesa, toma a hóstia e fala para o povo. O protestante não. E nós somos uma igreja protestante. Nós somos sacerdócio real, nação santa. Deus fala com o povo. O Espírito do Senhor está no povo. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida nessa noite. O Deus de Samuel era o Deus de Israel também, mas eles não entendiam isso. Eles não reconheciam a isso. Nessa noite, irmãos, o Deus que o pastor Davidson serve é o Deus que você também serve. Sim, eu intercedo por você, mas eu não intercedo ao meu Deus, eu intercedo ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, Ele nos dará o pão a todos nós. A responsabilidade é de todos nós. Nós somos a igreja de Jesus. Nós batalhamos, nós ganhamos vidas. Nós, pelo poder do Espírito Santo, vemos pessoas se quebrantando. Nós somos usados com poder e autoridade. Nós agimos no poder do Espírito em várias áreas da igreja do reino dos céus. É em nós que o Senhor quer fazer. Mas nós precisamos nos responsabilizar. E talvez você esteja aqui nessa noite, distante dessa presença. Ou talvez você esteja me ouvindo no online e nunca decidiu seguir a Jesus. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor chama homens e mulheres a confessar a Ele como o único Senhor e Salvador de suas vidas. O Senhor nos chama a ser responsáveis na sua obra. Não terceirize a sua responsabilidade, meu irmão. Deus te chama nessa noite. Sabe por que há tantos cansados, Aloysio? Porque nós temos 20 que trabalham para 80. Nós temos 30 que trabalham para 70. Chegou o tempo da renovação do Senhor nessa igreja. E nós vamos ter uma igreja, Fábio, voluntariosa. Nós vamos ter uma igreja que trabalha, uma igreja que se dedica. Em nome de Jesus, nós vamos ter um novo tempo aqui. Um tempo onde os líderes não vão ficar, por favor, nos ajude. Onde homens e mulheres, membros, congregados dessa igreja vão dizer: conta comigo, Deus me chamou. Deus nos responsabiliza nessa noite. Deus chama todos nós. Deus chama você que tem até 99 anos de idade nessa noite. E você online que talvez tenha até mais que isso. Deus chama todos nós. Mas alguém nos ensinou, meu irmão. E isso não foi nenhum pastor que passou por aqui. Não foi. Porque isso não é coisa de Deus, nem coisa de líder. Alguém nos ensinou que igreja é sobre observar, é sobre comentar, é sobre criticar. Ah, Senhor, renova o nosso entendimento, Senhor. Igreja
é sobre entender que são poucos os cefeiros, mas os campos já brancos estão. E Deus chama a todos nós para trabalhar nessa seara. Os campos já estão brancos. Cadê os trabalhadores aqui nessa noite? Cadê aqueles que vão se colocar na brecha e dizer: Senhor, conta comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus conta com você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, renova o nosso entendimento, Senhor. Renova a tua igreja, Senhor. Renova o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos ser uma igreja voluntariosa, uma igreja de responsabilidade espiritual. Você pode dizer amém? Fique de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite.